sentir sua presença. Amém. Os sermões que prego não têm iluminação. Até minha confiança inicial e amor desapareceram. Amém. Senhor, por favor, não nos abandone. Senhor Jesus, embora tenha perdoado nossos pecados, não temos ainda que atingir a santidade. Amém. E com frequência ainda mentimos e pecamos. Na verdade, somos miseravelmente pobres e incapazes de ver seu rosto. Amém. Ó Senhor, anseio por sua chegada. Amém. Num instante, num piscar de olhos. Deixe que nosso corpo vil seja transformado. Amém. Nos torne santos. Amém. E nos leve para o reino dos céus. Amém. Senhor, ansiamos por sua chegada. E num instante, num piscar de olhos, deixe que nosso corpo vil seja transformado. Nos torne santos e nos leve para o reino dos céus. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz esteja com vocês. E também com você. Graças ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 14. Quando profetizava sobre sua volta, o Senhor Jesus disse: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, agora, as catástrofes estão ficando mais intensas. O mundo está cada dia mais sombrio e cruel. As pessoas estão seguindo as tendências mundanas e estão obcecadas com prazer carnal. Ninguém pratica a palavra do Senhor e se preocupa com a intenção de Deus. Sim. A comunidade religiosa como um todo está cada dia mais desolada. Todos os tipos de iniquidades estão gradualmente se intensificando. Em todos os tipos de catástrofes e julgamentos, as pessoas são reveladas. É assim mesmo. Sim. Nos últimos anos, para perseguir a obra do Espírito Santo, entrei em contato com muitos pastores e presbíteros. O que me decepciona é que muitos pastores e presbíteros estão seguindo as tendências mundanas. Eles ambicionam dinheiro, buscam a futilidade e o status e lutam pelo poder. Envolvem-se em julgamento recíprocos e ataques indiscriminados. É verdade mesmo. Com certeza, com toda certeza. Principalmente os pastores e presbíteros, que externam seus conhecimentos bíblicos e teorias teológicas só para ostentar, para atrair as pessoas, venerar e obedecer, usurpar as ovelhas do Senhor para si. E eles não se importam. Estão causando mal a si mesmos e aos desprezíveis. Essas iniquidades fazem com que muitos fiéis sejam fracos e pessimistas em sua fé. Muitas pessoas se retiraram. Vocês veem que muitos saíram de nossa igreja. Isso me faz ver que a palavra do Senhor foi cumprida. Agora é o período mais sombrio dos últimos dias. O Senhor está prestes a vir e nos levar ao reino dos céus a qualquer momento. Amém. Irmãos e irmãs, nesse momento crítico de saudação ao Senhor,
Temos que ler mais as Escrituras e orar mais. Comunicar a palavra do Senhor com mais frequência e praticar sua palavra. Amém. Para fazermos nosso melhor para pregar o Evangelho e testemunhar pelo Senhor, para que possamos ser louvados, Amém. ser arrebatados para o reino dos céus quando o Senhor vier. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Graças Irmã ao Senhor. Sur, O mundo está cada vez mais caótico, como se a catástrofe fosse iminente. Não sei o que é, mas meu coração está ficando cada vez mais distante do Senhor. O entusiasmo e amor que eu tinha no passado foram pulverizados, fazendo uma retrospectiva. O que consegui por acreditar no Senhor todos esses anos? Parece que não consegui nada. Até hoje, não sei como praticar e vivenciar a palavra do Senhor. Muito menos seguir seu caminho. Verdade, estamos na mesma situação. Às vezes, quando penso em minha condição, sinto-me desencorajada e desanimada. Me pergunto se quando o Senhor vier, não seremos abandonados por Ele. Por que está falando isso? Como é que o senhor poderia nos abandonar? devemos ter fé. Sinceramente, não tenho certeza se seremos ou não levados para o reino dos céus quando o Senhor Jesus vier. Sim, isso mesmo. Não Senhor diga é fiel. isso. Sim, isso. Concordo, precisa acreditar que o Senhor é fiel. Hoje eu sempre penso que depois de tantos anos acreditando no Senhor, por que a minha fé e o meu amor pelo Senhor diminuíram? Até mesmo a posição do Senhor em meu coração está perdida. Eu continuo a mentir e a desejar o prazer carnal. Penso todos os dias em como ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. E me envolver em assuntos mundanos. Sem saber como praticar e vivenciar a palavra do Senhor. Durante a congregação e comunicação, eu só falo sobre os fatos, reproduzindo as palavras dos outros. Vivo constantemente sob pecado e arrependimento. Isso não é alguém que vive em pecado? Eu Sim, concordo. verdade. É isso o exatamente caso. isso. Apesar de meus pecados terem sido perdoados, não me livrei da servidão e não controlo meus pecados. Assim, ainda espero ser levado para o reino dos céus quando o Senhor vier. Sempre que leio sobre a palavra do Senhor Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Realmente sinto muita vergonha em meu coração. Eu me pergunto, o Senhor vai mesmo aparecer para as pessoas como nós quando Ele voltar? Estou muito preocupado de sermos abandonados pelo Senhor. Vamos mesmo ser abandonados pelo Senhor? Se o senhor prometeu voltar Não é e nos possível. levar ao reino dos céus, como seremos Eu não abandonados? acredito nisso. Irmãos e irmãs, estamos falando de problemas reais. Quando acreditamos no Senhor, só nossos pecados são perdoados, embora gostemos muito da graça e das bênçãos do Senhor. Ainda pecamos com frequência e somos controlados e envolvidos pelo pecado. Não praticamos muitas das palavras do Senhor, Verdade. nem conquistamos a santidade. Conservamos o nome do Senhor Jesus sem nos mantermos em seu caminho e sem seguirmos os mandamentos do Senhor. Não correspondemos às necessidades do Senhor quando acreditamos nele dessa forma. Se, de acordo com a palavra de Deus, sereis, pois, santo, porque eu sou santo, então somos de fato incapazes de ser levados ao reino dos céus. Sim, Estou na sim, mesma situação. sim. Isso é verdade. Mas podemos perder a fé no Senhor só porque constantemente pecamos e falhamos em praticar suas palavras? Não deveríamos. Certo. Com certeza não Deveríamos ter perder fé. a no Senhor. Na verdade, esse problema já existia na igreja durante a época dos apóstolos. Então foi isso que Paulo disse. Vamos abrir a carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Quem vai ler? Eu leio. Ótimo. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Amém. E passem para o capítulo 11, versículo 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém. Então não precisamos ser pessimistas e ficar decepcionados por causa de nossos pecados habituais e acreditar que o Senhor nos desprezaria e nos abandonaria. Precisamos ter fé no Senhor.
Aos olhos do Senhor, não somos considerados pecadores há muito tempo, porque os nossos pecados foram perdoados. Amém. Por nossa fé no Senhor, somos considerados justos e somos qualificados para sermos levados ao reino dos céus quando Ele vier. Amém. Está correto. De acordo com a palavra do Senhor, somos insatisfatórios. Mas ao acreditarmos no Senhor, de acordo com a palavra de Paulo, temos esperança de sermos salvos. Irmãos e irmãs, vamos ler mais 2 versículos da palavra de Paulo. Vamos abrir a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e ler juntos. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Amém. E agora abram a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Graças ao Senhor. Não ficamos mais confiantes depois de ouvir a palavra de Paulo? Sim. Irmãos e irmãs, o que significa mudar a imagem instantaneamente? As imagens de nossa carne serão mudadas instantaneamente quando o Senhor descer e aparecer para nós. Seremos levados para o céu para nos encontrar com o Senhor. Daí não sofreremos mais com o controle e ligação com o pecado, porque o Senhor é onipotente. Amém. Quando o Senhor voltar, nossa imagem vai mudar e seremos levados diante dele. Naquele momento, seremos totalmente santos. Amém. Esse é o efeito da redenção e amor de Deus. Irmãos e irmãs, se não tivermos essa fé, como poderíamos ser arrebatados? Vocês não concordam? Sim. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Por isso que Paulo disse que deveríamos ter fé. Não devemos desistir. E Deus diz: sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Afinal, ainda somos pecadores. Ainda não atingimos a santidade. Quando o Senhor vier, nos converteremos instantaneamente e seremos levados para o reino dos céus. Ora, não importa quantos pecados tenhamos cometido, o Senhor não nos perdoou. Quando formos considerados puros pelo Senhor, já não seremos santos. Então nossa imagem mudará instantaneamente quando o Senhor chegar. Seria ótimo se o Senhor pudesse mesmo mudar nossas imagens. Nesse caso, nunca vivenciaremos o gosto da morte, mesmo que idosos e doentes. Isso é maravilhoso. Pessoas como Paulo e Pedro talvez pudessem mudar as suas imagens. Não acho que seja possível que pecadores habituais como nós mudem as suas imagens. John, A mamãe ainda não dormiu. Mãe, ainda não dormiu? Bebeu de novo? Eu estava jantando com os amigos. Não seria educado recusar. Não quis magoá-los, então bebi um pouquinho. Mãe. John, Lucian, vocês dois acreditam no Senhor? São cristãos? Mas bebem vinho, jantam e se divertem com incrédulos. Que parte de vocês parece ser cristã? Ei, ainda vamos trabalhar amanhã? Não interrompa. Vocês não têm nenhuma piedade, assim como os incrédulos. Estão viciados no mundo mundano, desejando prazer carnal todos os dias. Como isso pode ser do agrado do Senhor? Mãe. Vocês dois, andem logo e peçam perdão ao Senhor. O Senhor está para voltar a qualquer momento. Se continuarem a ser depravados, como ficarão aptos a serem levados ao reino dos céus? Ah, olha, mãe.
Não é você que diz que, desde que reconheçamos o Senhor e acreditemos nele, seremos salvos, certo? Embora ainda pequemos com frequência, como os incrédulos, o Senhor não vai nos abandonar. Mãe, pense bem. Quando o Senhor voltar, Ele logo mudará nossa imagem, nos tornará santos, nos levando para o reino. Ei, mãe, ainda preocupada que não vamos entrar no reino dos céus? General. Mãe, vamos para nosso quarto orar para o Senhor e nos arrepender. Mãe, vai dormir cedo, hein, tá? E quanto à obra da igreja, vamos primeiro concluir nossa comunhão e encerrar por hoje. Irmã Chan, tudo bem? Fique um pouco. Irmã Su, há muito que fico perplexo com o problema. Qual o problema? Diga para que todos busquem juntos uma comunhão. Nos últimos anos, temos congregado e pregado de acordo com a palavra de Paulo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E assim que for salvo, ele estará salvo para sempre. Então acreditamos firmemente que fomos salvos e que podemos ser chamados de justos por causa da nossa fé. Embora pequemos com frequência e estejamos longe de ser santos, quando o Senhor vier, a nossa imagem se transformará instantaneamente e seremos levados ao reino dos céus. Esse não é um assunto frequente em nossa congregação? Isso mesmo. Após ouvir tal comunicação, irmãos e irmãs parecem ficar mais confiantes sobre serem levados ao reino dos céus quando ele vier. Mas eles deixam de praticar a palavra do Senhor e seguir seus mandamentos. Eles até se entregam cada vez mais ao prazer carnal, sem o menor temor a Deus. Como os incrédulos que vivem em pecado, sem um arrependimento verdadeiro. Porém, eles ainda se confortam. Tudo bem. Já que o Senhor perdoou o meu pecado, e quando Ele vier, vai me tornar santo instantaneamente, vou entrar no reino dos céus da mesma forma. Vocês acham que esse tipo de fé agradaria ao Senhor? Alguém duvida disso? Certo. Na Bíblia, Deus disse, sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Se não for santo, nenhum homem pode ver o Senhor. Certo. Para pecadores como nós que sempre pecam, e ainda esperam que o Senhor venha e nos leve para o reino dos céus. Sempre acho que é impossível. Pecamos sem nos arrepender. Mesmo assim, esperamos que o Senhor venha e nos leve para o reino dos céus. Esse é o nosso desejo unilateral. Eu não sei como vocês veem isso. O irmão Lin tem razão. Eu sinto mesmo. Muito simples. Ei, irmão Lin, não pode dizer isso. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, como oferta pelos pecados do homem, Ele já nos redimiu do pecado. Fomos chamados justos gratuitamente por causa da nossa fé no Senhor. E ninguém pode nos condenar por nossos pecados. Como Paulo disse, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Amém. Como Deus já nos chamou de justos, por que nos preocupamos com nossos pecados e falhas constantes para sermos levados ao reino dos céus? O irmão Sun tem razão. Paulo também disse, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Somos chamados justos por causa da nossa fé no Senhor. E a salvação é concedida por causa da sua graça. E uma vez salvos, estaremos salvos para sempre. Então, não temos que nos preocupar se pecamos ou não. Alcançar a santidade ou não e agradar ao Senhor ou não, nada disso é um problema. Só temos que acreditar na palavra de Paulo que diz que, quando o Senhor vier, Ele poderá instantaneamente mudar nossa imagem e nos levar para o reino dos céus. Se nem sequer temos tal confiança, podemos ser crentes no Senhor. Ei, irmão Sun, irmã Hu, não concordo com essa comunicação de vocês. De acordo com suas opiniões, parece que depois de acreditarmos no Senhor, não importa como pequemos, Ele vai nos perdoar. Podemos ser levados para o reino dos céus da mesma forma quando o Senhor vier. Isso, com certeza.
Se é assim, então, as palavras na carta aos Hebreus da Bíblia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Como explicam essas palavras? Sim. Além disso, o Senhor Jesus profetizou que ele virá nos últimos dias para separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo e o servo bom do mal. Se o homem pode ser levado ao reino dos céus só por ser chamado de justo por causa da crença e a salvação foi dada por graça, como é que a profecia do Senhor Jesus se cumprirá? Sim, sim. Vocês podem esclarecer essas questões? Sinto que ser levado ao reino dos céus não é tão simples quanto as pessoas pensam. Sim. Ei, sim. O Senhor Jesus também disse: Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. De acordo com a palavra do Senhor, quando ele voltar, ele recompensará e castigará todos, de acordo com suas ações. Quando cremos em Deus, se finalmente entramos no reino dos céus ou se vamos para o inferno, depende diretamente de termos praticado a palavra do Senhor e seguido o caminho dele. Mas, de acordo com suas opiniões, parece que não importa. Se seguimos ou não o caminho do Senhor, não importa se pecarmos ou não. Quando o Senhor vier, ele nos tornará santos instantaneamente. E então seremos levados direto para o reino dos céus. Não há o que duvidar sobre Tem isso. razão. Então, entrar no reino dos céus tem pouco a ver com nossas ações? Bom, não temos de praticar a palavra do Senhor ou seguir seus mandamentos? Se for assim, o que o Senhor Jesus disse, para retribuir a cada um segundo a sua obra, foi em vão? Todos vocês dizem isso numa situação dessas? Sim, o Senhor é fiel e certamente recompensará o bom e punirá o mal. Isso mesmo. Irmã Yan, qual é a sua opinião? Concordo com a comunicação da irmã Chan e do irmão Lee. Somos chamados justos por causa da nossa fé no Senhor, conforme nossos pecados são perdoados, o que é correto. Mas os que são chamados de justos por causa da crença, mas que não se arrependeram de verdade e ainda pecam constantemente, pode isso ser coerente com a intenção do Senhor? Pessoas como essas ainda podem esperar a vinda do Senhor para levá-las para o reino dos céus? Não acho que isso seja possível. Por que não é possível? Por quê? Porque o Senhor Jesus nunca disse que os que são chamados justos por causa da sua fé poderiam entrar no reino dos céus. Sobre a questão de quais tipos de pessoas podem entrar no reino dos céus, o Senhor Jesus disse claramente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém. O Senhor Jesus disse isso claramente em sua palavra. Somente os que praticam a palavra do Senhor seguem o caminho dele e obedecem ao seu desejo podem entrar no reino dos céus. Essa é a única condição estabelecida pelo Senhor Jesus para entrar no reino dos céus. Essa palavra é esclarecedora. Mas veja a nossa situação atual. Não temos praticado muito a palavra do Senhor ou cumprido seus mandamentos. Simplesmente não temos a condição mais indispensável para entrar no reino dos céus. Isso mesmo. E ainda involuntariamente mentimos e nos envolvemos em fraudes. Podemos ainda odiar e invejar os outros em nossos corações, que estão cheios de ganância e pensamentos malignos. Quando encontramos adversidades, até reclamamos do Senhor e o julgamos. De acordo com o nosso comportamento e ações, não somos aqueles que obedecem à vontade de Deus. Pessoas como nós podem realmente ser instantaneamente transformadas e levadas ao reino dos céus quando o Senhor vier? Eu acho que não é possível. Dizer que somente os que obedecerem à vontade de Deus serão transformados instantaneamente e levados para o reino dos céus é possível. Mas para pessoas como nós que sempre pecam, mas mesmo assim são levadas ao reino dos céus, como então isso cumpriria a palavra do Senhor? Isso mesmo. Posso ver
o que Paulo disse sobre a mudança imediata da imagem que aconteceu nos apóstolos e discípulos do Senhor Jesus. Isso não está muito longe. Mas não é possível que ela seja realizada em nós. Mas É assim que vejo. Certo. E nos consumimos pelo Senhor. Isso mesmo. Eu acho que não é possível. Não colocamos em prática nenhuma palavra do Senhor. Graças ao Senhor. Hoje a forma de comunicação e debate é muito boa, é esclarecedora. Foi realmente edificada. Graças No ao passado Senhor. nos guiávamos pela palavra de Paulo e acreditávamos que por causa de nossa fé no Senhor, éramos chamados de justos pela fé e recebíamos salvação pela graça. E embora ainda pequemos com frequência, seremos instantaneamente transformados e levados ao reino dos céus quando o Senhor vier. Tenho pregado assim, sem consciência da possível consequência. No que não pensei é que, quando muitos irmãos e irmãs têm tal opinião, eles desprezam a palavra e as condições do Senhor. Eles não prestam atenção à prática da palavra do Senhor, nem cumprem os seus mandamentos. Eles ficam cada vez mais degenerados e distantes do Senhor, levando uma vida de pecado sob a proteção da graça. Porém, eles ainda esperam ser transformados de forma instantânea e levados ao reino dos céus. Se minha comunhão está de acordo com a intenção do Senhor, por que não uma edificação na vida dos irmãos e irmãs? Por que isso leva tantos fiéis a se tornarem mais e mais depravados? Nossa comunhão como essa de hoje expõe de forma clara esses problemas. Isso é muito bom. Parece que, em nossa crença, esperamos que o Senhor nos arrebate conforme a palavra de Paulo e não a dele. Contudo, ainda desejamos que o Senhor venha e transforme instantaneamente nossa imagem para que seja santa. Mas isso não pode estar de acordo com a intenção do Senhor. Então, como praticamos a palavra do Senhor para ficarmos alinhados com sua intenção e sermos levados para o reino dos céus? Essa pergunta é muito importante. Temos que buscar a verdade. Temos que buscar a verdade. Mãe, o jantar está pronto. Não estou com fome. Como primeiro. Vou sair para caminhar. Sempre que leio sobre a palavra do Senhor Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Me sinto profundamente envergonhado. O Senhor Jesus disse claramente em sua palavra: somente os que praticam a palavra do Senhor, seguem o caminho dele e obedecem à vontade de Deus, podem entrar no reino dos céus. Essa é a única condição estabelecida pelo Senhor Jesus para entrar no reino dos céus. Ó Senhor, irmãos e irmãs estão pessimistas e fracos agora, e a fé deles está em baixa. A igreja está cada dia mais desolada. Sinto a escuridão em meu espírito, incapaz de sentir sua presença. Meu coração dói muito. Ó Senhor, embora nesses anos eu tenha ficado entusiasmada em trabalhar e me consumir por ti, ainda assim eu minto e peco com frequência.
Ainda poderei ser levada ao reino dos céus por acreditar em ti desse jeito? Ó Senhor, estou tão confusa agora. Por favor, me inspire e guie. Ó Senhor, gostaria que aparecesse para mim. Não me abandone. Irmã Chan, não deixe de ir à congregação na semana que vem. Não precisamos acompanhar. Eu não sei se a irmã Chan irá à congregação na semana que vem. Acho que não é possível. Durante esses anos, trabalhamos o dia todo para fazer a igreja reviver. Fomos a lugares distantes e sofremos muito, sem nenhum resultado. Sim. A igreja ainda está desolada, sem nenhuma obra do Espírito Santo. Sim. Irmãos e irmãs estão cada vez mais pessimistas e fracos. Há cada vez menos pessoas na congregação. O que isso significa? Até os pastores e presbíteros não conseguem nos mostrar o caminho. Não podemos continuar assim. É. Seremos abandonados pelo Senhor? Acho que temos que sair em busca da obra do Espírito Santo, para ver em qual igreja o Espírito Santo está agindo com um novo esclarecimento. Não podemos ficar presos até a morte. Isso. Tem razão. Devíamos sair para dar uma volta e conferir. Nos últimos dias, ando pensando em um problema. Agora que o mundo religioso está desolado, somente a Relâmpago do Oriente está prosperando. Essa não é uma questão simples. Durante esses anos, o foco do governo comunista chinês é reprimir e perseguir as igrejas domésticas da Relâmpago do Oriente. Cada vez mais pessoas da Relâmpago do Oriente estão sendo capturadas. Até mesmo os pastores religiosos e presbíteros estão condenando e boicotando a Relâmpago do Oriente. No entanto, a Relâmpago do Oriente, além de não ser derrotada e banida, cresce cada vez mais rápido. Sim. Em apenas pouco mais de 10 anos, ela se espalhou por toda a China continental. Soube que se espalhou para o exterior. É. Acho que se não fosse obra do Espírito Santo, a Relâmpago do Oriente não poderia ser tão próspera. Isso. A maioria das pessoas da Relâmpago do Oriente era boas ovelhas de várias denominações. Elas realmente entendem a Bíblia. Todos testemunham que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Depois de ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, todos dizem que a palavra dele é a verdade, que é a voz de Deus. Acho que é provável que a Relâmpago do Oriente venha de Deus. Não podemos mais ouvir as palavras de pastores e presbíteros. Para proteger firmemente e resistir à Relâmpago do Oriente, deveríamos investigar a Relâmpago do Oriente. O que acham? Acho que deveríamos começar a investigar a Relâmpago do Oriente. Conheço algumas pessoas que aceitaram a Relâmpago do Oriente. Eram fiéis mais devotos do Senhor, que abandonariam suas famílias, propriedades, que eram ovelhas boas da igreja. Por que eles a aceitaram? É. Aqueles que testemunham por Deus Todo-Poderoso dizem que ouviram a voz de Deus, então eles constatam que o Senhor Jesus voltou. Nos guiando por isso, devíamos investigar a Relâmpago do Oriente. É. Já que o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Amém. Se ouvirmos só as opiniões dos pastores e presbíteros e não investigarmos a Relâmpago do Oriente, não estaremos perdendo a oportunidade de sermos arrebatados pelo Senhor, caso a Relâmpago do Oriente seja a aparição e obra do Senhor? Sim. Ouvindo o que acabaram de dizer, pode ser que a Relâmpago do Oriente seja o verdadeiro caminho. Sim. Então vamos logo investigá-la. Isso. Então está decidido. Tudo bem.
Vamos convidar as pessoas da igreja de Deus Todo-Poderoso. Isso! Ótimo! Conheci um pregador que, segundo ouvi, há muito tempo aceitou a Relâmpago do Oriente. Deixem que ele venha falar e dar seu testemunho para nós. Vocês concordam? Isso é ótimo. Acho que sim. Meus irmãos, há muitos anos acreditamos no Senhor e existem alguns problemas que nunca entendemos. Conte. Embora possamos pregar, trabalhar pelo Senhor e sofrer muito, ainda assim somos capazes de mentir, iludir e enganar. Todos os dias falamos em nossa defesa. Frequentemente somos arrogantes, teimosos, soberbos e condescendentes com os outros. Vivemos em uma situação de pecado e arrependimento, incapazes de escapar da ligação com a carne. Sem falar em vivenciar e praticar a palavra do Senhor. Não temos vivido nenhuma realidade da palavra do Senhor. Em nosso caso, podemos, de alguma forma, ser levados ao reino dos céus? Todos os dias questionamos e discutimos sobre esse problema. Não conseguimos entender. É verdade. Algumas pessoas dizem que não importa o quanto pequemos ou estejamos ligados à carne, o Senhor nos vê como puros. Elas seguiam pela palavra de Paulo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. E assumem que o Senhor mudará instantaneamente nossa forma quando Ele vier e nos levar ao reino dos céus. Algumas pessoas não conseguem aceitar esse argumento. Elas acreditam que quem recebe a salvação pela fé, mas continua pecando, não se qualifica para entrar no reino dos céus. Isso se baseia principalmente na palavra do Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sim. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, Amém. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Amém. 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 As palavras. São dois pontos de vista conflitantes e nenhum consegue dizer de forma clara. Sim. Nem nós conseguimos. Nossos irmãos, por favor, falem conosco. Falem conosco. Por favor. Tudo bem. Irmã Su, Paulo deixou claro na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Amém. A palavra de Paulo escrita na Bíblia foi inspirada por Deus, isso é, a palavra de Deus. Amém. Quando nos guiamos pela palavra de Paulo, esperamos que na vinda do Senhor ele mude rapidamente nossa imagem para sermos levados ao reino dos céus. Isso, sem dúvida, não está errado. Não tem nada de confuso nisso. O irmão Sun tem razão. A palavra de Paulo foi inspirada por Deus. É a palavra de Deus. Com o que temos que nos preocupar? Vamos esperar que ele venha e mude imediatamente nossa imagem para sermos levados ao reino dos céus. Nós ficaremos bem. Sim. Por que complicar tanto as coisas? É Verdade, simples é assim. fácil de ver. Por que complicar tanto? Por quê? O que vocês falaram são questões práticas, que normalmente me confundiam. Desde que aceitei Deus Todo-Poderoso, entendi a verdade e compreendi claramente essas questões. Nossa confusão pode ser resolvida também. Antes, costumávamos lidar com as palavras de apóstolos como Paulo como sendo a palavra de Deus. E nos guiávamos pela palavra de Paulo para acreditar no Senhor e trabalhar para Ele. Nós nos guiávamos pela palavra de Paulo, mesmo na questão da volta do Senhor. Mas deixávamos de lado a palavra do Senhor Jesus. Isso não era um problema? Quando acreditamos em Deus, devemos ouvir a palavra de Deus ou a palavra do homem? As palavras de Deus. Que a palavra Com de certeza, Deus. a palavra de Deus. Quanto à palavra de Paulo na Bíblia, foi a palavra de Deus ou do homem? Com certeza a palavra de A Deus. palavra do homem. A Bíblia é a palavra de Deus? A palavra do homem. A palavra de Deus. Até sabermos diferenciar se a palavra é de Deus ou do homem, deixemos isso de lado. Mas podemos ter certeza de que as palavras de Jeová e do Senhor Jesus na Bíblia são as palavras de Deus. Ninguém pode negar isso. Sem sombra de dúvida. É um fato. As palavras de apóstolos como Paulo eram com certeza palavras do homem.
mesmo com o esclarecimento do Espírito Santo, ainda foram palavras do homem. Com certeza não foram a palavra de Deus. Sim. Por quê? É que nem o Senhor Jesus nem o Espírito Santo testemunharam que a palavra de apóstolos como Paulo era a palavra de Deus. Nem mesmo os próprios apóstolos disseram que o que tinham escrito era a palavra de Deus. Isso não é um fato? É, sim. Tem razão. Eu entendo pelo que disseram, que as palavras dos apóstolos foram definitivamente as palavras do homem. As palavras do homem na Bíblia são as palavras do homem. E não podem ser vistas como as palavras de Deus. Muito menos ser usadas como base como se fosse a palavra de Deus. Isso. Porque algumas das palavras do homem se originaram do esclarecimento do Espírito Santo, enquanto outras foram misturadas com o desejo humano. Elas não eram a expressão da verdade. Se tratarmos a palavra do homem como verdade, é fácil causar confusão e levar o homem a lugar nenhum. Como a lugar nenhum? Impossível. Por que surgiram milhares de denominações em toda a comunidade religiosa? Por quê? A causa principal é porque o homem interpretou a palavra do homem na Bíblia como a palavra de Deus, dando motivo a essa confusão tão séria. Sobre entrar no reino dos céus, deveríamos seguir apenas a palavra do Senhor Jesus como definitiva. Sim. Porque o Senhor Jesus é o Cristo encarnado. Somente o Senhor Jesus é o Salvador. A palavra do Senhor Jesus é a verdade. Somente a palavra dele tem autoridade. Amém. Paulo era apenas um homem. Ele não era Cristo e não poderia expressar a verdade. Então era inevitável que a palavra dele se misturasse com o desejo e imaginação do homem. Nem mesmo Paulo se atreveu a dizer que a palavra dele foi inspirada por Deus. Não diz em suas cartas que elas eram a palavra de Deus. É mesmo. Não seria absurdo considerarmos a palavra de Paulo como a palavra de Deus? Sim, é verdade. Então é disso que se trata? Sim. Isso é bem razoável. Então, não importa se obedecemos à vontade de Deus ou se somos qualificados ou não para sermos levados ao reino dos céus. Devemos nos guiar somente pela palavra do Senhor Jesus para introspecção e busca da verdade e encontrar a resposta certa. Não acham que isso é certo? Sim. Eu acho sim. Não é? Isso. Não devemos ouvir Paulo. Não devemos. Vamos ler algumas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso para termos mais clareza. Ótimo. São palavras ditas por Deus Todo-Poderoso. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: hoje as pessoas acreditam que a Bíblia é Deus e que Deus é a Bíblia. Então também acreditam que todas as palavras da Bíblia foram as únicas palavras que Deus proferiu e que todas foram ditas por Deus. Aqueles que creem em Deus pensam até que, embora os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos tenham sido escritos por pessoas, todos foram inspirados por Deus e são um registro das declarações do Espírito Santo. Esta é a interpretação errônea das pessoas e não corresponde inteiramente aos fatos. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, e enquanto algumas da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram do trabalho de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos e irmãs das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo. Nem era ele um profeta. Muito menos teve visões. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras igrejas. E assim, as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo, mas não representava as declarações do Espírito Santo e ele não podia representar Deus. É um entendimento
deplorável e uma tremenda blasfêmia. As pessoas tratarem os registros das experiências e as epístolas de um homem como palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. Sua identidade era meramente a de um apóstolo obreiro. E ele era somente um apóstolo que foi enviado por Deus. Ele não era um profeta, nem um preditor. Então, para ele, seu próprio trabalho e as vidas dos irmãos eram de extrema importância. Assim, ele não podia falar em nome do Espírito Santo. Suas palavras não eram as palavras do Espírito Santo. Muito menos pode-se dizer que elas eram palavras de Deus. Pois Paulo não era mais do que uma criatura de Deus. E certamente não era a encarnação de Deus. Amém. Sua identidade não era a mesma que a de Jesus. As palavras de Jesus eram as palavras do Espírito Santo, as palavras de Deus. Pois a sua identidade era de Cristo, o Filho de Deus. Como Paulo poderia ser igual a ele? Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que lhes falta muito senso crítico. Para falar de forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Como um homem poderia falar em nome de Deus? E como as pessoas podem se curvar diante dos registros de suas epístolas e das palavras que ele falou como se fosse um livro sagrado ou um livro celestial? Poderiam as palavras de Deus serem proferidas casualmente por um homem? Como um homem poderia falar em nome de Deus? A palavra de Deus não pode ser falada como palavra de um homem. Tampouco pode a palavra de um homem se assemelhar à palavra de Deus. Um homem usado por Deus não é o Deus encarnado. E o Deus encarnado não é um homem usado por Deus. Nisto há uma diferença substancial. As palavras do Deus encarnado iniciam uma nova era, guiam toda a humanidade, revelam mistérios e mostram ao homem a direção à frente em uma nova era. O esclarecimento obtido pelo homem não é mais do que simples prática ou conhecimento. Ele não pode guiar a humanidade inteira rumo a uma nova era, ou revelar mistérios do próprio Deus. Deus, afinal, é Deus, e o homem é homem. Deus tem a substância divina, e o homem a substância humana. Se o homem vê as palavras ditas por Deus como simples iluminação do Espírito Santo e toma as palavras dos apóstolos e profetas como palavras ditas pessoalmente por Deus, então o homem está errado. Apesar disto, você nunca transforma o que é certo em errado, ou fala do que é alto como baixo, ou diz do profundo como raso. Assim também, você não deve nunca refutar deliberadamente o que você sabe que é verdade. A palavra de Deus Todo-Poderoso é dita de forma muito clara. Sim. Paulo não era Cristo. Como a palavra dele poderia se tornar a palavra de Deus? Sim, é verdade. Isso é impossível. Mesmo que a palavra de Paulo tenha sido esclarecida pelo Espírito Santo, ainda assim era a palavra do homem. De forma alguma era a palavra de Deus. Acreditamos em Deus há tantos anos, mas não conseguimos nem mesmo separar a palavra de Deus da do homem. Isso é uma vergonha. É, Verdade. uma vergonha. Deus Todo-Poderoso, afinal, revelou detalhadamente qual é a palavra de Deus e qual é a palavra do homem. Somente hoje conseguimos ver com clareza. Verdade. Os pastores e presbíteros sempre dizem que a Bíblia foi inspirada por Deus e era a palavra de Deus. Quanto a nós, tratamos as palavras dos apóstolos Paulo e Pedro como a palavra de Deus. Sim. Parece estar errado. Não acho que poderia é estar assim. errado? Os pastores e presbíteros não entendem a Bíblia melhor que nós. Entendem. Eles reconhecem a palavra de Paulo como a palavra de Deus. O que poderia haver de errado nisso? tem Como as razão. palavras dos pastores e presbíteros podem representar o Senhor? Paulo nunca disse que as cartas dele foram inspiradas por Deus, que eram palavras de Deus. Então por que pastores e presbíteros ficam dizendo isso? Estou certo? Está. A palavra de Deus Todo-Poderoso é de fato a verdade. O que toda a comunidade religiosa não consegue explicar, Deus Todo-Poderoso esclarece em poucas palavras. Essas palavras definitivamente se originaram do Espírito Santo. São as palavras faladas do Espírito Santo. As palavras faladas do Espírito Santo?
Como é que eu as reconheço? Preste bem atenção. Na era dos apóstolos. Será que ele tem razão? Não pode ser. Agora Na era dos apóstolos. Talvez. Ei! Até mesmo irmãos e irmãs na era dos apóstolos com certeza não veriam as cartas de Paulo como a palavra de Deus. É verdade. Tratamos a palavra de Paulo como a de Deus sem estudar os fatos. Como podemos ser tão tolos? Somos mesmo muito tolos. É verdade. Fomos tolos. À luz dessa comunhão, o nosso estudo valeu a pena. Irmãos e irmãs, com certeza, muitos fiéis do Senhor seguiam pela palavra de Paulo enquanto esperam a aparição do Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é uma coisa muito absurda e ridícula. Como poderia ser absurda e ridícula? Como pode dizer tais palavras? Isso. Porque a palavra do homem não representa a palavra de Deus. E a palavra do homem é misturada com as intenções humanas. Mesmo que alguns de seus significados envolvam minimamente a palavra de Deus, com certeza não é a palavra dele. O Senhor Jesus disse alguma coisa parecida com essa declaração de Paulo? Os profetas fizeram declarações parecidas? O Espírito Santo testemunhou que as cartas de Paulo eram a palavra de Deus? A revelação do Espírito Santo disse ao homem para se guiar pela palavra de Paulo para encontrar o Senhor Jesus em sua segunda vinda? Isso não aconteceu. Não, não mesmo. Não encontramos nem essa verdade, nem esse testemunho. Então a palavra de Paulo só pode ser usada como referência, mas não como base. Sim. É mesmo. Isso mesmo. Essa é uma recepção mais prática. Sobre esperar que o Senhor nos arrebate e nos leve ao reino dos céus. Se nos guiarmos pela palavra de Paulo, em vez da palavra do Senhor, abraçando a nossa imaginação e esperando que o Senhor venha e instantaneamente mude nossa imagem, é muito fácil cometer erros e correremos o risco de sermos abandonados pelo Senhor. Como o Senhor poderia nos abandonar? Isso é verdadeiro? Na verdade, com referência ao tipo de obra que o Senhor Jesus fará quando Ele voltar nos últimos dias, a forma como o Senhor vai transformar o homem em santo foi profetizado na Bíblia. Tudo isso foi profetizado na Bíblia? Na primeira carta a Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Em João 12, 47, 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Temos em João 16, 12, 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. E em João 17, 15, 19, não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém. Desses versículos que viemos, a volta do Senhor nos últimos dias é para expressar a verdade e executar a obra de julgamento começando pela casa de Deus. Guiar o homem ao entendimento e entrar todas as verdades. Somente vivenciando a palavra de julgamento de Deus, poderemos entender a verdade, receber a purificação e ficarmos aptos para entrar no reino de Deus. Amém. Tal comunhão é No esclarecedora. entanto, o que Paulo disse, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa declaração é imprecisa, é muito enganosa para o homem. Não é exata mesmo. A palavra de Paulo é realmente imprecisa. Isso mesmo. Fomos enganados pela palavra de Paulo. Muitos dos que creem no Senhor esperam que Ele venha para mudar suas imagens e os leve para o reino dos céus. Eles não praticam a palavra do Senhor e de forma alguma não sabem como seguir a vontade de Deus.
Eles só seguiam pelo próprio entusiasmo de consumir e trabalhar para o Senhor e viver diariamente sob condições de pecado e arrependimento, sem se arrepender de verdade ou quebrar o vínculo e o controle da natureza pecadora. Essas pessoas seguiam pela palavra de Paulo para esperar a aparição e descida do Senhor. É possível isso? O Senhor pode agir assim? Ouvindo essa comunhão, eu sinto que o Senhor não agiria dessa forma. Vocês acham que existe algum benefício nessa profecia de Paulo para ingressarmos na vida? Não há benefício algum. Absolutamente nenhum. Não há nenhum. Se todos nos guiarmos pela palavra de Paulo para esperar a chegada do Senhor, então o que o Senhor disse em sua profecia se cumprirá. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como se cumprirá essa profecia? Quem poderá buscar ativamente estudar o verdadeiro caminho, procurar as pegadas de Deus e ouvir a voz dele? Não dizem que essa é a questão? Sim, essa é mesmo a questão. As palavras de Paulo são mesmo enganosas. Todos nós fomos enganados pelas palavras de Paulo. Estamos muito confusos. Ao experimentarmos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, todos vemos um fato. Deus realmente criou um grupo de vencedores antes da catástrofe. A catástrofe é agora iminente. Desde a aparição e obra de Deus nos últimos dias até a chegada da catástrofe, há um período de quase 30 anos. E embora esse período não seja muito longo, não foi o que Paulo disse. Que num piscar de olhos, o homem será transformado em santo. A palavra de Paulo, expressa de forma confusa, parece sobrenatural para as pessoas. Porque a profecia do Senhor Jesus sobre ouvir a voz de Deus e ser arrebatado para a ceia não foi mencionada. Profecias do Senhor Jesus são particularmente práticas, precisas e totalmente consistentes com os fatos. Quando as profecias forem cumpridas, nós vamos entender. Verdade. Quando Deus Todo-Poderoso aparecer e começar a trabalhar e falar, muitos ouvirão sua voz e se voltarão para ele. O processo da experiência deles do julgamento e castigo de Deus cumpre totalmente as profecias no livro do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. É verdade. Ele tem toda a razão. É verdade. Foi maravilhoso. Mas a profecia de Paulo nunca se cumpriu. Além disso, Paulo nunca foi um profeta. É provável que sua suposta profecia tenha saído de ideias e imaginação humana. As profecias do Senhor Jesus estão se cumprindo, ao passo que as palavras de Paulo nunca se tornaram verdadeiras. A diferença entre elas é muito grande. A diferença é como o dia e a noite. É mesmo. A diferença é muito grande. Essa é a diferença entre a palavra do homem e a de Deus. Através dessa comunicação, agora temos a certeza. Assim, a palavra de Paulo não pode ser a base para entrarmos no reino dos céus. Isso. Eu temo que os religiosos que seguiam pela palavra de Paulo esperam que o Senhor venha e instantaneamente mude suas imagens e os leve para o reino dos céus. Tornem-se virgens tolas que serão abandonadas pelo Senhor. Somente quando nos comunicamos dessa forma, vemos que a palavra de Paulo não é precisa. Na verdade, é muito imprecisa. Nenhum religioso pode compreender claramente essa questão. Mesmo que a obra do Senhor de tornar o homem perfeito nos últimos dias seja verdade, ainda não entendemos a palavra de Paulo. Quando as profecias de Deus se cumprirem, poderemos vê-las a maior parte do tempo. Parece que a palavra de Paulo não foi inspirada por Deus. Não podemos mais acreditar na palavra de Paulo. Não podemos mais acreditar nela. Será que ele está dizendo a verdade? Devemos acreditar nele? Todos podemos ver. Quando as profecias da Bíblia se cumprirem, a maioria dos fiéis do Senhor poderão ver. Mas não existe uma forma de vermos como as palavras de Paulo se cumprirão. Verdade. Que problema é esse? Basta dizer que a palavra de Paulo não foi, de forma alguma, inspirada por Deus. Não pode mesmo ser considerada como a palavra de Deus. Todos podemos ver que cada declaração do Senhor Jesus está se tornando verdade. Nenhuma deixa de ser verdade. Isso não é um fato? Isso não é um fato? É um fato. Isso mesmo, com certeza.
Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e proferiu muitas verdades que foram gravadas em A Palavra Manifesta em Carne. Graças ao Senhor. A Palavra Manifesta em Carne foi publicado. É lendo muitas palavras de Deus Todo-Poderoso que ovelhas muito boas do mundo religioso descobrem que a palavra de Deus Todo-Poderoso é verdade e a voz de Deus. Então todos podem seguir Deus Todo-Poderoso. Há as virgens prudentes que são levadas diante do trono de Deus antes da catástrofe. Todas estão presentes na ceia das bodas do Cordeiro. Com isso se cumprem as profecias do Senhor Jesus. João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele serei, e ele comigo. Amém. Será que Graças às profecias dele foram cumpridas. Vocês entendem que todas as profecias do Senhor Jesus foram cumpridas? Sim. Sim. Qualquer palavra dita pelo Senhor, qualquer palavra de Deus enviada pelos profetas será cumprida sem exceção, não falhará. Assim como o Senhor Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Exatamente. Maravilha, o Senhor é muito bom. Então, ao observar as palavras de Paulo, quais delas se realizaram? Nenhuma. Exato. As palavras de Paulo são tão nocivas. Nenhuma se cumpriu. Exato. Quer as palavras ditas por Paulo sejam inspiradas por Deus, sejam a palavra dele. Não está tudo nítido agora? Sim. Está tudo claro depois dessa conversa. Depois de nos comunicarmos assim, podemos distinguir a palavra de Paulo. Sim. Então as palavras de Paulo são as palavras do homem. Se nos guiarmos apenas pela palavra de Paulo e obsessivamente esperarmos o Senhor chegar nas nuvens e mudar instantaneamente nossas imagens, em vez de procurar ouvir a voz do Senhor e seguir os passos da obra de Deus, não acham que estaremos nos comportando como as virgens tolas? Sim. Pessoas assim podem conhecer o Senhor e ser levadas perante Deus? É completamente impossível. Sim. Isso não é possível. Irmão Chen, irmão Chan, suas comunicações são muito boas. Meu coração ficou instantaneamente iluminado. Graças a Deus. Então, a palavra de Paulo não é a palavra de Deus. Se nos guiarmos pela palavra de Paulo e esperarmos pela chegada do Senhor nas nuvens para mudar instantaneamente nossas imagens, então nossa esperança de sermos levados para o reino dos céus será desfeita. Sim. Simplesmente não conheceremos o Senhor. Ter seguido ao Senhor todos esses anos não terá sido em vão? Sim. Relembrando nossa fé no Senhor nesses anos, sobre nossa expectativa dele nos levar ao reino dos céus, percebo que nós sequer procuramos a verdade na palavra do Senhor. Estávamos apenas sendo guiados pela palavra de Paulo para acreditar no Senhor e esperar pela volta dele. Como resultado, quando o Senhor vier expressar a verdade e fazer a obra de julgamento nos últimos dias, nós vamos até mesmo seguir os pastores e presbíteros para julgar, condenar e se opor à obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Quando chegar a catástrofe, acabaremos caindo nas trevas. E só nos restará esperar pela punição. Felizmente, fui despertada por suas comunicações e testemunhos de hoje. Quero estudar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Graças a Deus. Nós devíamos tê-la estudado antes. Sim. Ela quer estudar. Essa é realmente a graça de Deus, a misericórdia dele. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs,
Não podemos ser mais enganados pelos pastores e presbíteros. Além disso, não podemos adorar Paulo e seguir o seu caminho. Sim, não podemos mais seguir o caminho de Paulo. Isso entristece muito a Deus. Isso realmente cumpre as palavras da Bíblia. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Amém. Graças Glória ao Senhor. a Deus. Esse é o Entendemos caminho. depois da comunhão. Está tudo bem agora. Na China, há o risco de ser preso por acreditar em Deus. Rápido e guardem tudo. Guardem tudo, rápido. Rápido. Irmão Chen e irmão Chan, entrem no quarto. Irmão, entre. Irmã Su. O que foi? O ponto de encontro na casa da irmã Zhang foi vasculhado pela polícia. A irmã Zhang, o presbítero Xi e alguns outros foram presos. A polícia vai chegar a qualquer momento para tomar a nossa igreja. A casa da irmã Chan é bem próxima. O ponto de encontro não é mais seguro. Precisamos nos mudar para um lugar seguro. Sim. Depressa, vamos guardar nossas coisas. Pegue os irmãos Chen e Chan e saiam primeiro. Os outros bem. saiam separadamente. Vamos. Com muita calma. Vamos por aqui. Irmã Su, a perseguição do Partido Comunista Chinês às igrejas domésticas está cada vez mais intensa. A repressão imposta a Relâmpago do Oriente é particularmente dura. A situação está muito tensa. Agora. Não vamos nos reunir hoje. Vamos adiar o estudo da Relâmpago do Oriente. Faremos isso quando a situação estiver mais calma. Esta questão não pode ser adiada. Enquanto o Partido Comunista Chinês não cair, nós cristãos não podemos evitar a perseguição. Não podemos ter medo de investigar o caminho verdadeiro por causa da perseguição do Partido Comunista Chinês. Isso mesmo. Quando ouvi a comunicação dos irmãos Chen e Chan hoje, senti que o sermão da Relâmpago do Oriente está de acordo com as profecias da Bíblia. A Relâmpago do Oriente é possivelmente a aparição e obra de Deus. Temos que nos certificar se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Isso envolve a questão de saber se a nossa fé no Senhor pode nos levar ao reino dos céus. Temos de investigar, mesmo que ainda seja perigoso. Você tem razão. Algo importante como ser levado para o reino dos céus pode estar livre de riscos? Nesse mundo de trevas e maligno, nossa fé e fidelidade a Cristo são naturalmente perigosos. Verdade. Do contrário, nosso Senhor não diria: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Amém. Vocês não acham? Sim. Vocês chegaram tão rápido. É, isso Vocês vieram mesmo. por ali? Sim, Vocês chegou cedo ali. me sentar Que aqui. lugar mais belo agora, né? Você viu as Ei, árvores? podem vir Nossa, também. é bem gostoso. Estão conseguindo subir? Diferentes, olha. Eu adoro. Tá legal. Olha só. Olha Ei, essas segura árvores. meu chapéu Aqui pra o mim. pessoal tá se abanando. Obrigado. Eu vou sentar aqui. Irmão Chen e irmão Chan, os vigias estão posicionados na entrada da colina. É mais seguro congregar aqui. Podemos começar agora. Então vamos começar. Irmãos e irmãs, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Isso, vamos continuar a nos comunicar. Irmão Cheng, irmão Zheng, vocês testemunham que o Senhor voltou para trazer a verdade e a obra de julgamento nos últimos dias? Por que eu não vi? É mesmo. Por que não vimos? Acredito que o Senhor vai voltar nas nuvens. Acredito que quando o Senhor voltar, todos os que acreditam nele serão transformados e levados aos céus para um encontro com ele. Amém. Assim como Paulo disse. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até
sujeitar a si todas as coisas. Amém. Vocês dizem que a volta do Senhor será em carne, como o Filho do Homem, e proferir a verdade do julgamento nos últimos dias. Acho que é impossível. Já que Deus é onipotente, uma única palavra dele criou os céus e a terra. Todas as coisas. Fez os mortos ressuscitarem. Deus pode nos tornar santos apenas com a palavra. Porque Deus tem de se tornar carne para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento e purificação do homem. Não entendi sua pergunta. Por favor, comunique melhor. Podem me esclarecer essa pergunta? Eu também não entendi. Será que por acaso ela pode nos explicar melhor? A obra de Deus é sempre inexplicável. Ninguém pode explicar claramente as profecias de Deus. O homem só pode entender a profecia quando ela for cumprida. O que isso significa? Significa que ninguém pode compreender a sabedoria e a onipotência de Deus. Quando o Senhor Jesus apareceu para trabalhar na Era da Graça, ninguém entendeu. Quando Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento dos últimos dias na Era do Reino, ninguém consegue antecipar-se a ela. Portanto, a humanidade acha inconcebível que Deus se torne carne nos últimos dias para transmitir a verdade e fazer a obra de julgamento. Mas quando a obra de Deus acabar, a catástrofe vai chegar. Nessa hora, muitos sentirão que a palavra de Deus foi toda cumprida. Mas será muito tarde para se arrepender. Eles apenas lamentarão e rangerão os dentes em meio à catástrofe. Não deveríamos esperar a chegada dos desastres para Não então devemos acreditar. perder a chance. É mesmo? Não acha? Quanto a como Deus faz sua obra de julgamento nos últimos dias para purificar e salvar o homem, como fazer um grupo de vencedores, as primícias tudo se esclarecerá. Depois da leitura de algumas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Vamos ouvir mais. Sim, vamos continuar ouvindo o que a palavra de Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso diz: vocês devem ver que a vontade e a obra de Deus não são tão simples quanto a criação dos céus, da terra e de todas as coisas. E isso porque a obra de hoje é transformar aqueles que foram corrompidos, que se tornaram extremamente entorpecidos, e purificar os que foram criados e depois manipulados por Satanás. E não criar Adão ou Eva. Muito menos fazer luz ou produzir todas as espécies de plantas e animais. Agora a obra divina é purificar tudo aquilo que foi corrompido por Satanás para que possa ser ganho novamente. E transformado em posse e glória de Deus. Tal obra não é tão simples quanto o homem imagina que tenha sido a criação dos céus, da terra e de todas as coisas. Nem se assemelha à obra de amaldiçoar Satanás ao poço sem fim que o homem imagina. Ao contrário, trata-se de transformar o homem, de transformar o que é negativo em positivo e de levar à posse divina aquilo que não pertence a Deus. Essa é a história inerente a essa etapa da obra de Deus. Vocês devem compreendê-la e não simplificar demais as questões. A obra de Deus é diferente de qualquer obra corriqueira. Seu mistério não pode ser concebido pela mente humana, assim como tal mente não consegue alcançar sua sabedoria. Deus não está criando todas as coisas, mas também não as está destruindo. Em vez disso, Ele está transformando toda a criação e purificando todas as coisas que foram pervertidas por Satanás. Então, Deus deverá começar a obra de grande magnitude e essa é a significação total da obra de Deus. De acordo com estas palavras, você acredita que a obra de Deus seja tão simples? Exato. A obra de Deus não é mesmo simples. A carne do homem foi corrompida por Satanás, mais profundamente cegada e seriamente ferida. A razão mais fundamental pela qual Deus trabalha pessoalmente na carne é porque o objeto da sua salvação é o homem, que é da carne.
E porque Satanás também usa a carne do homem para atrapalhar a obra de Deus. A luta contra Satanás é, na verdade, a obra da conquista do homem. Ao mesmo tempo que o homem é também o objeto da salvação de Deus. Dessa maneira, a obra do Deus encarnado é fundamental. Amém. Amém. Glória. Satanás corrompeu a carne do homem. O homem tornou-se a personificação de Satanás, o objeto a ser derrotado por Deus. Assim, a obra de lutar contra Satanás e salvar a humanidade ocorre na Terra. E Deus deve tornar-se humano para poder lutar contra Satanás. Essa é uma obra da maior praticidade. Amém. Amém. Glória a Deus. É incrível. Glória a Deus. Irmão Cheng, eu posso ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? Pode, ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: a humanidade inicial estava nas mãos de Deus. Mas por causa das tentações e da corrupção de Satanás, o homem foi capturado por Satanás e caiu nas mãos do maligno. Desse modo, Satanás se tornou o objeto a ser derrotado na obra de gestão de Deus. Como Satanás se apossou do homem, e porque o homem é a matéria-prima de todo o gerenciamento de Deus. Para que o homem possa ser salvo, ele deve ser arrebatado de volta das mãos de Satanás. O que equivale a dizer que o homem deve ser tomado de volta depois de ter vivido como cativo de Satanás. Satanás é derrotado por meio de mudanças no velho caráter do homem que restauram seu sentido original. Dessa forma, o homem que foi levado cativo pode ser tomado de volta das mãos de Satanás. Se o homem for libertado da influência e da servidão de Satanás, Satanás ficará envergonhado. O homem, enfim, será tomado de volta e Satanás será derrotado. E como o homem terá sido libertado da sombria influência de Satanás, o homem se tornará os despojos de toda essa batalha. E Satanás se tornará o objeto a ser punido assim que a batalha for encerrada. Após a qual, a obra inteira de salvação da humanidade terá sido completada. Amém. Essa palavra tem autoridade. Na obra dos últimos dias, a palavra é mais poderosa que a manifestação de sinais e maravilhas. E a autoridade da palavra supera a dos sinais e maravilhas. A palavra revela todos os caracteres corruptos no coração do homem. Você é incapaz de reconhecê-los por conta própria. Quando eles forem revelados para você por meio da palavra, você os compreenderá naturalmente. Você não poderá negá-los e ficará totalmente convencido. Não é essa a autoridade da palavra? Esse é o resultado alcançado pela presente obra da palavra. Portanto, o homem não pode ser totalmente salvo de seus pecados pela cura da doença e expulsão de demônios. E não pode ser tornado completo pela manifestação de sinais e maravilhas. A autoridade para curar doenças e expulsar demônios apenas dá graça ao homem. Mas a carne do homem ainda pertence a Satanás e o caráter satânico corrupto ainda permanece dentro do homem. Em outras palavras, aquilo que não foi purificado ainda pertence ao pecado e à imundície. Somente após o homem ter sido limpo através de palavras, ele pode ser ganho por Deus e se tornar santificado. Amém. 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 Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Amém. Amém. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. E mudado através do julgamento e castigo pela palavra, bem como o refinamento,
O homem pode rejeitar sua corrupção e se tornar puro. Amém. Glória a Deus. Este é o caminho. É tudo tão maravilhoso. Como nós Eu imaginávamos. acredito. Irmão Chen, também quero ler uma passagem da palavra de Deus. Tudo bem. Graças a Deus. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe, o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus. E, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória É a obra Deus. de Isso julgamento. mesmo. Irmão, eu também quero ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Graças a Deus. Deus realiza a obra de julgamento e castigo para que o homem possa conhecê-lo e em favor de seu testemunho. Sem o seu julgamento do caráter corrupto do homem, o homem não conheceria o seu caráter justo que não permite ofensa e não poderia transformar seu antigo conhecimento de Deus em um novo. Por causa de seu testemunho e por causa de seu gerenciamento, ele torna a sua plenitude pública, permitindo ao homem, assim, alcançar o conhecimento de Deus, mudar seu caráter e dar testemunho retumbante a Deus através de sua aparição pública. Amém. A mudança é realizada no caráter do homem através de diferentes tipos de obras de Deus. Sem tais mudanças no caráter do homem, ele seria incapaz de dar testemunho de Deus e não poderia ser segundo seu coração. Mudanças no caráter do homem significam que ele se libertou da escravidão de Satanás, libertou-se da influência das trevas e se tornou verdadeiramente um modelo e um exemplo da obra de Deus. Glória a Deus. Tornou-se uma verdadeira testemunha de Deus. Amém. E de alguém que é segundo seu coração. Amém. Amém. Existe um caminho para a nossa Graças a Deus. salvação. Permitam-me ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Ótimo.
Aqueles que forem capazes de permanecer firmes durante a obra de julgamento e castigo por Deus ao longo dos últimos dias, quer dizer, durante a obra final de purificação, serão aqueles que entrarão no estado final de descanso junto com Deus. Portanto, os que entrarão no descanso terão todos eles se libertado da influência de Satanás e terão sido obtidos por Deus apenas depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação. Essas pessoas que terão sido finalmente obtidas por Deus entrarão no descanso final. Amém. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes, nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus é tão Somente ótima. através dessa obra bondosa podemos ser purificados. Como todos se sentem depois de ouvir a palavra de Deus Todo-Poderoso? A palavra dele revelou de fato o mistério e a verdade. Ela é muito profunda. É algo que nunca ouvimos antes em nossa crença no Senhor. Isso mesmo. Embora elas não estejam na Bíblia, essas palavras revelam o mistério da obra de Deus. Revelam mesmo. Além de Deus, quem pode expressar a verdade e revelar o mistério da obra de Deus? Amém. Parece que a palavra de Deus Todo-Poderoso é realmente a voz de Deus. Verdade. Não é fácil entender sem ouvi-la algumas vezes e comunicá-la aos outros. Sim. Não é nada fácil entender que ela é a voz de Deus. Certamente não é uma pessoa comum. Certamente é uma virgem prudente. Certo. Exato. Nós devemos ser as virgens prudentes. Exatamente. Excelente. Nos últimos dias, Deus tornou-se a carne para expressar a verdade, fazer a obra de julgamento para purificar e aperfeiçoar o homem, em vez de transformá-lo com uma palavra. Existe alguma verdade e mistério nisso? Sim. A verdade e o mistério contidos são muito profundos. Agora vocês perceberam algo nas palavras de Deus Todo-Poderoso? Para mim é muito difícil dizer isso. Meus irmãos, por que vocês não continuam a se comunicar? Sim, irmãos, por favor. Comuniquem-se conosco. A forma como Deus purifica e aperfeiçoa o homem por meio de sua obra de julgamento nos últimos dias, com certeza, não é tão simples quanto imaginamos. Com uma palavra, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Mas para Deus purificar e transformar a humanidade, que foi totalmente corrompida por Satanás para se opor e agir contra Deus, em uma humanidade que entende, obedece e adora a Deus. Para transformar uma humanidade que foi corrompida durante milênios para ser demônios vivos, em uma humanidade que, em 20 ou 30 anos, terá a verdade e a humanidade. É um processo de luta contra Satanás. É uma questão simples? Não, não é. Se Deus ressuscitar os mortos e transformar nossos corpos com uma palavra, isso pode humilhar Satanás? Nos últimos dias, a humanidade foi corrompida por Satanás durante milênios. A natureza e o caráter de Satanás ficaram arraigados no homem. A humanidade é arrogante, egoísta, mentirosa, má e gananciosa. Pela fama e riqueza, as pessoas tramam umas contra as outras, enganam e matam umas às outras. A humanidade odeia e repudia a verdade. Ela se tornou a inimiga de Deus desde cedo. Ela é como Satanás, que se opõe e trai a Deus. A salvação que Deus reservou para o homem é, na verdade, a luta contra Satanás. Amém. Assim como Deus Todo-Poderoso diz, a carne do homem foi profundamente corrompida. Tem se tornado algo que se opõe a Deus, que se opõe abertamente e nega a existência de Deus. Essa carne corrupta é simplesmente intratável demais. E nada é mais difícil de lidar e mudar do que o caráter corrupto da carne. Satanás entra na carne do homem para provocar perturbações. Usa a carne do homem para perturbar a obra de Deus, prejudicar o plano de Deus. Dessa forma, o homem se tornou Satanás e o inimigo de Deus. Para que o homem seja salvo, deve primeiro ser conquistado. É por causa disso que Deus enfrenta o desafio
e vem na carne para fazer a obra que ele pretende fazer e lutar contra Satanás. Seu objetivo é a salvação da humanidade que foi corrompida e a derrota e a aniquilação de Satanás que se rebela contra ele. Amém. Amém. Ele derrota Satanás por meio de sua obra de conquista do homem e simultaneamente salva o homem corrupto. Dessa forma, Deus resolve 2 problemas de uma vez. Amém. Glória a Deus. A obra de Deus repleta de sabedoria. Essa é a obra de Deus. Todos os nossos problemas. Deus quer transformar a humanidade que foi corrompida por Satanás para agir contra ele em uma humanidade que o obedece verdadeiramente e é compatível com ele. É uma missão muito difícil. É ainda mais difícil do que foi para Deus criar os céus, a terra e todas as coisas. A criação dos céus, da terra e de todas as coisas a partir do nada foi conseguida por uma palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para purificar e transformar a humanidade totalmente corrompida, Deus deve fazer-se carne e expressar muitas verdades para julgar e purificar o homem. Amém. Vivenciar o julgamento e o castigo de Deus, expulsar a corrupção e receber a purificação, exige um longo processo, que é também o processo da luta de Deus contra Satanás. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. De acordo com a intenção original de Satanás, os seres humanos foram corrompidos a serem demônios vivos. Se Deus pode transformar esses demônios vivos em seres humanos, Satanás será convencido. Assim, Deus segue seu plano original de fazer-se carne para lutar contra os da espécie de Satanás. Como lutar? Primeiro expressando a verdade para conquistar o homem, e depois purificando e aperfeiçoando o homem com a verdade. Quando entendermos a verdade e conhecermos a Deus, veremos claramente o aspecto da nossa corrupção por Satanás. E começaremos a detestá-lo, abandoná-lo e amaldiçoá-lo. Por fim, nos rebelaremos contra Satanás e nos voltaremos completamente para Deus. Amém. Amém. Então Deus vai tomar a humanidade das mãos de Satanás. Sim. Esses que foram salvos são despojos de Deus na derrota de Satanás. Amém. Ah, glória a Deus. Somente trabalhando assim, Deus consegue realmente derrotar e humilhar Satanás. Amém. Amém. Essa também é a história inerente da obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Todos conseguem ver claramente o efeito da obra de Deus nos últimos dias? Sim. Depois dessa comunhão entendo bem melhor. Sim, claro. Assim ficou mais fácil. Prática. Embora a obra de Deus nos últimos dias tenha 20 ou 30 anos, Ele criou um grupo de vencedores. Cumprindo as profecias no livro do Apocalipse, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram nombrados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Esses vencedores são as primícias obtidas e apreciadas por Deus. Graças a Deus. Comparados com a história da humanidade, 20 ou 30 anos não são apenas um piscar de olhos? Sim, são mesmo. É Pode isso. ser aceito É dessa isso mesmo. verdade. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Se ela diz que quando o Senhor voltar, nos últimos dias, Ele vai mudar nossos corpos num instante, num piscar de olhos, também é apropriado que isso seja utilizado nos efeitos alcançados pela obra de Deus nos últimos dias. Também pode ser recebida dessa forma. Amém. Amém. É Pode ser Amém. entendido jeito dessa certo forma. de se entender. Glória ao Senhor. Correto. Mas nós podemos facilmente interpretar as palavras de Paulo como os que acreditam no Senhor serão imediatamente transformados e elevados aos céus para encontrá-lo quando ele voltar. Então esperamos em vão que o Senhor descesse das nuvens para nos transformar e arrebatar. A palavra de Paulo não está equivocada? Sim, a palavra dele está equivocada. A palavra de A palavra Paulo dele é é uma enganosa. armadilha. É mesmo, uma armadilha. É sim. Irmãos e irmãs, não podemos nos encher de noções e imaginações sobre a obra de Deus. A palavra de Deus é prática, tangível e visível a cada passo. Amém. O Deus Todo-Poderoso encarnado é o Deus prático. Amém.
e vem ao mundo para expressar a verdade e salvar o homem. Se não aceitarmos, não estaremos nos rebelando contra Deus e nos resistindo a Ele? Exato. Como podemos receber as glórias e as bênçãos de Deus? Vocês não concordam? Sim. Precisamos aceitar Deus Se ainda Todo-Poderoso. não o aceitamos, não estamos nos opondo a ele? A comunicação de hoje foi muito boa. Eu entendi mais uma coisa. Glória a Deus. Foi fácil para Deus criar os céus, a terra e todas as coisas com uma só palavra, mas a obra de julgamento de Deus nos últimos dias para purificar e aperfeiçoar o homem não é nada simples. Parece que fomos muito ingênuos quanto a uma mudança imediata, de acordo com a palavra de Paulo. A obra de Deus é incomensurável. Sim. É impossível receber o Senhor quando ele voltar e aceitar sua obra nos últimos dias sem os testemunhos do homem. Sim. Somente depois de ouvir a comunicação de vocês sobre a palavra de Deus Todo-Poderoso, eu percebi que a obra de Deus é muito prática e nem um pouco sobrenatural. Ela é visível, tangível e fácil de se vivenciar. É isso mesmo. Exatamente na Era da Graça, quando o Senhor Jesus prosperou na obra de redenção de Deus pela crucificação, precisamos apenas aceitar, orar, nos arrepender e implorar pelo perdão do Senhor Jesus. E assim, nossos pecados serão perdoados. verdade. Vamos usufruir imediatamente da presença de Deus e da obra do Espírito Santo. Deus nos concederá o que pedirmos em oração. Há muito vivenciamos isso pessoalmente na nossa crença no Senhor. Verdade. Nos últimos dias, Deus se fez carne mais uma vez e proferiu muitas verdades em sua obra de julgamento e purificação do homem. Graças a Deus. E corrigiu completamente a natureza pecaminosa dentro do homem. A obra de Deus é muito prática. Com certeza. É sim. É uma pena que depois de tantos anos crendo em Deus, ainda não conhecemos sua obra e não entendemos bem a obra de redenção do Senhor na Era da Graça. Pensávamos que o Senhor Jesus já tinha concluído a obra de salvação do homem. Estávamos apenas esperando a chegada dele para sermos levados ao reino dos céus. Somos muito tolos e ignorantes. Quando alguém nos testemunha que o Senhor Jesus voltou para realizar a sua obra de julgamento nos últimos dias, ainda estamos definindo a obra de Deus segundo nossas noções e imaginações. Somos muito arrogantes, presunçosos e desprovidos de senso. Pessoas como nós, que são completamente ignorantes da obra de Deus e cheias de noções e imaginações sobre Ele, querem ser levadas ao reino do céu sem vivenciarem o julgamento de Deus e a purificação nos últimos dias. Isso não é uma ilusão? Irmãos Chen e John, seus testemunhos de hoje foram ótimos. Graças a Graças a Deus. Essa é a bênção de Deus para nós. Amém. Eu agora determino que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Amém. Eu aceito oficialmente a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vinda, Irmã Su. A Igreja de Deus Todo-Poderoso lhe dá as boas-vindas. Graças a Deus. Amém.
Eu também acredito em Deus Todo-Poderoso. Não esqueça de mim quando o Senhor vier por nós. Você não será esquecido. Eu também aceito. Com certeza. Eu aceito ele. Eu também. Eu aceito. Antes de conhecermos, nos encontramos com o Senhor e comparecemos à ceia das bodas do Cordeiro. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a O dia Deus. que Graças a Deus. chegou, somos Graças muito a Deus abençoados. Todo-Poderoso. Graças a Deus.